Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Hoje eu trouxe um vídeo muito bacana para vocês. São 3 ideias que eu fiz reutilizando móveis que iriam para o lixo, resto de MDF, coisas que seriam descartadas. Eu gosto muito desses vídeos e embora sejam vídeos antigos que eu já publiquei, não tinha aquela qualidade muito boa, afinal de contas foi lá no comecinho. Então eu cuidei de fazer uma boa edição, sem enrolação, resumo bem legal dessas 3 ideias. Eu acho que esse vídeo vai agregar muito para você, que assim como eu, gosta muito de reaproveitar coisas, de criar móveis novos, que gosta do estilo vintage. Acho que você que é meu seguidor vai gostar. Agora, se você está chegando hoje nesse canal, saiba que aqui é o cantinho das pessoas que adoram criar e decorar, gastando bem pouquinho, sempre com muito amor e muita criatividade. Então, se você gosta de conteúdos como esse, já fideliza a nossa amizade se inscrevendo nesse canal. Ativa o sininho em todas, que assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Eu sou a Aline Barros e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quando a minha cunhada disse que ia jogar esse móvel fora e perguntou se eu queria, já comecei a olhar para ele imaginando ele ali na minha cozinha, decorando e organizando os meus utensílios. E esse daí foi o meu primeiro planejado. Eu chamo carinhosamente de meu primeiro planejado, que eu fiz só com essa parte que vocês estão vendo aí, ó. Apenas com essa parte de baixo, eu fiz todo o projetinho aqui da minha cozinha. E a primeira coisa que eu fiz foi basicamente tirar 15 centímetros ali na largura, para preparar esse móvel para aéreo, um móvel pendurado na parede, já que ele era muito largo. Então fui ali tirando em toda a extensão do móvel e nas laterais também, esses 15 centímetros que mais tarde eu usei, vocês vão ver aí, para fazer nicho, para compor ali o restante da minha mobília. Peças já cortadas, é hora de parafusar. Eu uso o mesmo parafuso, a parafusação de fábrica, da mesma forma como estava antes. E para prender na parede eu vou usar a cantoneira de ferro reforçada. E o método que eu uso para prender meus móveis é esse que vocês estão vendo, que é colocar objetos embaixo ali do móvel até da altura que eu quero e com o nível de mão checo se está tudo certinho, para então tranquilamente ali sozinha, no caso de não ter ninguém para ajudar, eu venho parafusando o móvel no lugar. Com o móvel já fixado no lugar, eu fui checando tudo para ver se estava tudo direitinho e aí sim eu vim finalizando o acabamento. Comprei um papel contact na papelaria mesmo e vim preenchendo todos esses lugares ali onde não tinha forração, não tinha fórmica, que era um MDF cru, com o móvel já no lugar, porque dessa forma eu achei bem mais fácil. Uma das prateleirinhas eu tirei do lugar para estar forrando, fazendo o acabamento, recortando com uma lixa de unha. E nas bordinhas ali, onde o MDF era cru, eu usei uma tinta para artesanato. E o acabamento ficou bem legal, bem satisfatório, assim, atendendo bastante assim, a minha necessidade, né, nessa época aí de acabamento para esse móvel. Eu achei tão lindo e fiquei tão feliz com o meu primeiro planejado, que eu lembro perfeitamente da felicidade que eu senti. E eu só pensava em passar isso através do vídeo para vocês do outro lado da tela, sabe, dessa minha felicidade. Minha primeira casa, meu primeiro móvel planejado é feito pelas minhas mãos, então eu lembro bastante da alegria que eu senti aí com esse resultado. Organizar meus potes e meus utensílios era tudo que eu queria nesse momento. Eu consigo lembrar a emoção que eu senti. Até hoje, acho que vai ficar para sempre. Esse móvel marcou muito e é por isso que eu queria muito compartilhar isso com vocês. Tempos depois eu quis dar adeus às cortininhas de tecido da parte de baixo ali do meu gabinete e vamos embora transformar mais uma vez esse móvel, lixando, tirando todo o contact e pintando com essa tinta verde. E para quem sempre me pergunta, essa pergunta é campeã aqui nos comentários. Esse é o verde supremo que eu fiz na hora lá na loja de tintas, onde eu costumo comprar as tintas aqui na minha cidade. Eu escolhi na paleta de cores, eles fizeram essa tinta que é o verde supremo da Souvenir. Então dei uma cara totalmente nova para minha cozinha, porque eu achava o preto muito moderno. Eu queria uma cozinha com cara de cozinha de vó, mais retrô, década de 60. Ah, e troquei também os puxadores. E o resultado foi esse daí. Diz pra mim se não ficou linda. Essa segunda transformação foi feita a partir dessa parte de cima de uma estante. Uma estante bem baratinha e popular, foi comprada nas Casas Bahia, na época, né? E minha tia queria muito que eu transformasse esse pedaço aí de estante em um aparador. Eu tenho uma foto aqui da parte de baixo para vocês. E é essa daí, ó.
Então essa estante estava lá, já abandonadinha, e minha tia estava apoiando a televisão dela em cima de uma cômoda. Comecei aqui fazendo um furo, né, com a broca achatada, porque eu queria fazer aquele desenho de banquinho, de bandeirinha, sabe? Então eu fiz ali o furo e o recorte para parecer um banquinho. Feito isso, eu comecei a desmontar ali as peças, né, dessa estante e também medir, porque eu queria já fazer os pré-furos e delimitar onde seriam as prateleiras desse aparador. Então ela teria ali uma parte de cima onde eu apoiaria a televisão e teria mais uma prateleira embaixo que eu quis fazer bem grandona para que coubessem objetos grandes ali nessa parte de baixo, vasos, enfim. Só que ao montar essa primeira parte aí, né, nessa primeira etapa aí de montagem do meu aparador, eu percebi que a parafusação era feita dessa forma, olha, onde as laterais são por fora e o tampo por dentro. Esse tipo de parafusação não é segura e imediatamente eu mudei isso daí colocando o tampo parafusado por cima da lateral, que essa é a forma correta e mais segura de fazer um móvel, tá? Claro que eu tive que tirar um pedacinho da parte de baixo, fiz um corte ali, porque ao mudar a posição, a prateleira de baixo teria que ficar um pouco menor. E aí sim vim parafusando novamente. E agora vocês podem observar que a parte de cima, tá, que é o tampo, está passando por cima da lateral, que é a forma correta. Parafusei também uma parte de trás ali, tá, para que eu pudesse apoiar ali umas prateleirinhas, já que esse fundo aí eu vou estar usando o Eucatex, que é um material fininho, que dá muita sustentação ao móvel, mas ele não é firme ao ponto da gente poder parafusar alguma prateleirinha. Então essa parte que vocês estão vendo aí na vertical é para que eu coloque algumas prateleirinhas, tá? E feito isso daí, a partir dessa etapa onde já está montada toda a estrutura do nosso aparador, eu comecei então a fazer ali os acabamentos. E para fazer o tampo eu peguei vários pedacinhos de pallet que sobraram de vários projetos que eu fiz e fui organizando um lado a lado ali do outro. E de um dos lados eu coloquei bem certinho, do outro deixei sobras para cortar depois. E antes de cortar eu fui parafusando um por um, colocando ali 2 parafusos de dentro para fora para não aparecerem ali as pontinhas, as cabeças, né, do parafuso. E olha de lado aí eu parafusando para ficar melhor. Depois eu vim cortando um pedaço de compensado bem fininho que eu vou usar para fazer o acabamento. E cortei também 3 pedaços ali de tábua de pinos para fazer as nossas prateleirinhas. Depois eu lixei todas essas partes ali cortadas, tanto o compensado quanto as madeiras maciças de pinos. E aproveitei também para lixar o tampo, né? Esses recortes ali de pallet. A noite já estava entrando e estava eu ali ainda no meu projeto. E coloquei aquela forro de trás, o fundo, né, que a gente usa em guarda-roupas, o fundo de guarda-roupas, que ele deixa a peça muito estruturada, tudo bem firme. A partir do momento que a gente coloca esse fundinho aí, a gente vê tudo tomando forma, né? Vamos dizer assim. E coloquei também, como vocês podem ver, um compensado atravessado aí bem no meio para fixar, ficar bem mais firme. Depois eu achei que ficaria melhor ali o visual, colocando uma ripinha do próprio MDF ali do móvel na parte da frente, onde eu fiz o meu banquinho. Meu recorte imitando bandeirinha, né? O pezinho de banco ali. E aí depois de parafusar essa madeirinha, achei que ficou mais bonito, mais bem estruturado. Decidi também colocar moldurinhas na parte de cima do tampo, finalizando ali, dando acabamento aos recortes que eu fiz nas ripas de pallet, bem na parte que vai ficar encostada na parede. E depois de estruturar e parafusar todas as partes ali, inclusive coloquei um perfilzinho ali bem na ponta do pezinho, vim também lixando todos os lugares onde eu tinha passado massa. Em todos os lugares onde precisava ali de um retoque, de mais uma lixa, eu vim passando ali a lixadeira elétrica antes de pintar. Para pintar eu usei a minha tinta esmalte à base de água, como vocês sabem, é uma tinta que eu uso em quase todos os projetos. E fui pintando tudo de branquinho e protegendo as partes amadeiradas. E fui retocando à medida que foi precisando. Em um dos lados ali a tinta repeliu, porque o tempo não estava legal e eu fiquei insistindo em pintar. Mas depois deu tudo certo, ficou bem branquinho. Essa madeira que vocês estão vendo aí é uma tábua de pinos bem grossinha, das que eu costumo usar aqui nos projetos. E eu comprei lá na Ilha Madeira, aparelhada, né? A Raquel sempre manda essas tábuas impecáveis para mim. E eu vou estar só passando um betume mesmo, dando uma corzinha nela para compor o aparador. Então é uma prateleira que eu pretendo colocar acima da TV. E como a tábua já é aparelhada, eu passei uma lixinha fina só para dar um acabamento mesmo.
E depois de retocar mais uma vez ali a pintura onde repeliu a tinta, eu decidi aplicar um vinil ali no fundo do móvel. Quis colocar esse arabesco, né, esse vinil que tem um desenho de arabesco, porque eu achei que deu um tom de móvel antigo assim, e acho que foi o toque especial que faltava esse móvel aí. Sem contar que ele vai corrigir também as emendas do Eucatex, né? Enfim, gente, esse vinil foi a cereja do bolo que faltava aqui nesse móvel. Fiquei muito apaixonada. Só tive um pouquinho de dificuldade na hora de emendar. Tem que ter muita atenção para que o desenho encontre ali e possa encaixar nas bordas para ficar bem certinho. No dia seguinte, bem cedinho, estava eu ali ainda colando acabamentos que faltavam, né? E aí eu coloquei cola de madeira e preguei com preguinhos uma ripinha de eucalipto bem na frente ali das paletes, né? Coloquei também um perfil de porta na parte de baixo, dando acabamento onde eu coloquei o compensado. E essas molduras e acabamentos, elas são essenciais ali, principalmente quando a gente usa madeira rústica, né? Madeira de reaproveitamento, então precisa colocar um acabamento. Eu finalizei passando o betume da Judéia, que é a cerinha que já vem preparada para uso, então dá uma cor muito bonita na madeira e uniformiza tudo, né? Tanto o compensadozinho que eu coloquei na prateleira, quanto as prateleirinhas laterais que eu fiz com a tábua pinos, quanto o tampo, dá uma uniformizada geral em tudo. Ainda faltava prender essa ripa branquinha aí por trás da madeira e eu deixei para fazer isso depois para não sujar esse acabamento que é bem branquinho ali de cera. E aí sim, ficou tudo perfeito. Olha que coisa linda que ficou o resultado ali das madeiras todas já enceradinhas. Depois foi só vir parafusando as prateleirinhas e olha que coisa linda que fica o contraste dessa cor da madeira. Uma pena que deu ali uma linhazinha de branco, porque mesmo protegendo a tinta pegou um pouquinho, mas uma coisa muito assim que não atrapalha em nada a beleza do móvel. Eu achei muito bonito esse resultado. Eu fiz essa decoração para minha tia em agosto, 2 meses antes do falecimento dela. Ela já estava começando a ficar doente, mas ela estava muito feliz de ver a casinha dela toda arrumadinha e eu consegui satisfazer o desejo dela, os últimos desejos, colocando todas as fotos das pessoas que ela amava ali nessa prateleirinha, decorando a sala e arrumando algumas coisas no quarto dela também. E mesmo desse jeito ali doentinha, ela estava com muita vontade de viver e estava muito feliz com a casa toda arrumadinha. Então é muito gostoso, né? Ter uma lembrança dessa onde a gente fez tudo o que foi possível ali para satisfazer quem a gente ama. Para fazer esse armarinho gaveteiro, eu busquei algumas imagens da internet que serviram de inspiração para que eu começasse a produzir a minha peça. E aí eu gravei essas imagens só para mostrar que eu estou usando aqui vários tipos diferentes de MDF, de várias origens, espessuras e tipos. Algumas já estão até cortadas aqui. E é só para a gente ter mesmo uma dimensão da diversidade de coisas que eu estou usando. Depois eu pego aqui o que vai ser o fundo do meu móvel e começo a fazer as marcações e com uma petisqueira e uma tampa de manteiga eu vou fazendo as partes arredondadas para dar essa ideia de vintage. E ela tem um tamanho exato do cantinho onde ela vai ficar depois do móvel pronto, que é atrás da porta. Então as dimensões dela são aproximadamente a largura de uma porta de 80 centímetros e ela cabe exatamente ali, a espessura, né, no cantinho atrás da minha porta do quarto. E aí depois de fazer arredondar a parte maior, eu venho aqui fazendo as laterais. Eu faço vários desenhos nesse MDF ou MDP, não sei. É aquele aglomeradinho de madeira bem fininho e frágil e é ele que eu vou usar para fazer as laterais do meu móvel. Então eu troco ali a serra, né? Tiro a serra maior para cortar madeira e coloco uma serra para cortar MDF, que vai deixar o corte mais preciso, mais lisinho, com um acabamento quase que perfeito. E aí sim, eu venho lixando todas as outras partes, que inclusive são muito brilhosas, né? Tem um brilho
muito intenso, então eu venho lixando até tirar todo esse brilho, arranhando mesmo a peça para causar uma aderência. E eu faço isso em todas as peças, inclusive naquela que não precisa por ter já uma textura. Nessa peça aí, por exemplo, ela não tem muito brilho, mas eu vou lixando para tirar todas as partes quebradiças, principalmente das bordas, e deixar a peça mais fininha. Dessa vez eu vou estar usando a massinha para madeira da Viapol, mas pode ser qualquer massa. Todas as massas para madeira são ótimas. E vou tampando todos os buraquinhos. Inclusive também faço o acabamento das bordas, aonde não tem fita de borda. Então a gente passa essa massinha aqui. E depois de lixar e pintar, ela fica perfeita, como se tivesse um acabamento ali com fita de borda. Eu passo com a espátula, mas uso também os dedos. E depois eu decidi usar meu primer caseiro, que inclusive eu tenho receitinha dele aqui no canal. E eu uso ele em móveis há muito tempo já que eu faço testes e ele cai muito bem. Ele tem uma aderência maravilhosa. Vocês observem aí que eu tô arranhando ali, ó, e ele não descasca. E aí eu começo a pintar algumas partes do meu móvel antes de montar, que eu acho que dessa forma vai ficar mais fácil, uma vez que eu tenho ali algumas, como o gaveteiro, por exemplo, que é uma peça que é muito apertadinha para estar pintando depois de pronta. Então eu adianto essa pintura aí antes de começar a montar. E uma diquinha é o seguinte, eu sempre falo sobre isso aqui. A gente fez um corte ali com a tico-tico, esse corte não fica perfeito, então a gente coloca sempre esse corte para trás. E usa o acabamento de fábrica sempre para frente do nosso móvel. Dessa forma, a parte que a gente cortou fica escondidinha. E ninguém vê as imperfeições, né? Vou fazer a mesma coisa com as laterais ali do meu gaveteiro. Uma outra dica é que eu sempre gosto de colocar alguns objetos na altura do que eu vou parafusar. Da forma como eu estou fazendo aí na imagem. Desse jeito a gente fica com as mãos livres ali para movimentar as peças, alinhar, fazer tudo o que tem que fazer de forma segura, né? Sem fazer essa parafusação torta, já que a gente está livre ali para trabalhar. E com uma das partes já parafusada, é só virar de cabeça para baixo e vir parafusando a parte que faltava, tá? Uma outra diquinha maravilhosa é a gente usar a pontinha da parafusadeira para estar escariando ali, fazendo um fundinho, né? Ou pode ser uma broca também mais larga para a gente estar encaixando a ponta do parafuso, a cabeça do parafuso, e ficar ali tudo certinho sem aparecer. E se aparecerem algumas rachaduras ou não ficar alinhada, é só a gente passar massinha de madeira que some todas as imperfeições. Feito isso, meu gaveteiro já montado, eu vou fazer pré-furos e antes eu vou posicionar ele no lugar certinho ali e fazer marcações com caneta. Eu vou marcar com a caneta a altura certa onde eu vou colocar e dentro dessas marcações que eu fiz com a caneta eu vou fazer pré-furos. Esses pré-furos vão servir para me guiar na hora de estar parafusando e eu parafusar no lugar certinho, sem deixar o meu gaveteiro torto dentro do meu móvel, tá? E aí sim, ó, com tudo direitinho já, os pré-furos já prontos, eu vou vir ali parafusando de trás para frente. E depois de tudo prontinho, é só vir aqui encaixar as laterais, que é essa parte desenhada do meu móvel, que vai dar esse ar de vintage, como se eu tivesse tirado esse móvel de algum outro móvel maior, né, reaproveitado aqui, para fazer esse móvelzinho gaveteiro. E quase pronto, hora de colocar uma prateleirinha, e eu pego duas ripas de MDF, podem ver aí que são diferentes as origens deles ali, mas não tem problema. E eu parafuso em L e depois encaixo dentro do meu móvelzinho. Depois de pintar vai ficar tudo uma coisa só, vai ficar perfeito. E para finalizar, eu ainda pego a massinha para vir ali fazendo um acabamento em todas as junções, em todos os encontros entre madeiras, eu vou passando a massinha e eu acho que esse acabamento dá toda a diferença fazendo isso, sabe? E aí sim eu venho pintando com a tinta que eu preparei e depois eu vou estar refazendo essa pintura porque eu achei que ficou muito escura e toda vez que eu não fico satisfeita com alguma coisa eu refaço imediatamente porque não é legal a gente ter um trabalho enorme para fazer determinada coisa e não ficar satisfeito, né? Afinal de contas a gente vai estar decorando a nossa casinha. A princípio eu tinha gostado muito dessa cor, fiz uma pátina, fiz stencil também, mas eu não gravei a parte do stencil para vocês. Mas ao passar a minha cerinha caseira, eu achei que ela escureceu ainda mais a tinta, que já estava num tom muito acima do que eu pretendia que ela tivesse. Então ficou muito escura mesmo. Foi quando eu decidi refazer essa tinta, clareando um pouco mais. E aí sim, olha o resultado. Fiquei muito satisfeita com o resultado final.
E aí eu não passei a cera caseira, deixei a tinta mesmo, a chalk, assim, num efeito mate, e eu fiquei muito feliz com esse resultado que vocês estão vendo. E esse móvel veio para me provar que através de uma imagem, de uma inspiração, alguns pedaços de MDF que iriam para o lixo, o céu é o limite e a gente consegue fazer qualquer móvel que quiser. E agora eu quero saber de você, de qual dessas ideias você mais gostou e qual você faria aí na sua casa para decorar algum cantinho. Eu espero muito que você tenha gostado dessas ideias que eu trouxe para você. Muito obrigada por ficar até aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau!